Você em algum momento já deve ter ouvido falar sobre Marie Curie, ou melhor, Madame Marie Curie. Mas se não ouviu, tudo bem. É mais provável que você conheça os frutos de seus estudos que colaboraram para o avanço do conhecimento científico e da medicina. Fez ciência em uma época que era muito difícil ver mulheres ocupando esse lugar. E por conta do seu esforço, dedicação e amor, se tornou a primeira pessoa a ganhar 2 prêmios Nobel. E ela também teve importante contribuição para a descoberta da radiação e de novos elementos químicos, que levaram a métodos para o tratamento do câncer e a radioterapia que foi desenvolvida aqui no Brasil. Ela foi um ser humano incrível, rompeu e superou os limites do preconceito e conquistou seu espaço na comunidade acadêmica. Acompanhe esse vídeo onde falaremos sobre essa grande cientista e as suas descobertas e como foi a passagem dessa mulher radiante neste mundo. Nascida em 7 de novembro de 1867 em Varsóvia, na Polônia, Maria Salomé Sklodowska era a filha mais nova de um professor de física e matemática. Criada em um lar onde a ciência era o centro da família, Maria se interessou pelo conhecimento, por isso desejava seguir carreira universitária. Quando atingiu sua maioridade, não pôde ingressar em uma universidade, pois a Rússia dominava seu país na época e não permitia mulheres terem acesso à educação. Em 1891, com a ajuda de seu pai, ela conseguiu se mudar para Paris, onde se formou em física e matemática. Durante sua busca por um tema e por um orientador para seu doutorado, Maria conheceu o professor de física, Pierre Curie, com quem dividiu sua pesquisa e acabou casando-se em 1895. Maria Sklodowska se tornara Marie Curie. O casal teria 2 filhas, Irene, nascida em 1897, e Eve, nascida em 1904. Em seu doutorado, estudou raios urânicos, antes estudado pelo inglês Anthony Henry Becquerel, e comprovou que o óxido de urânio é capaz de eliminar a radiação armazenada nos átomos. A partir dessa pesquisa foi descoberta a radioatividade. Radioatividade é um processo natural e espontâneo dos átomos estáveis, que emitem radiação por meio de um decaimento de energia a fim de diminuírem a sua energia e tornarem-se mais estáveis. Existem 2 formas em qual ela se apresenta: a fórmula de partículas, sendo elas alfa e beta, e a forma de ondas eletromagnéticas, sendo o raio gama. Becquerel sugeriu a uma de suas alunas de doutorado, Marie Curie, que em conjunto com seu marido estudassem a uranita, o óxido de urânio, que era um minério com uma quantidade de radioatividade muito maior do que o urânio metálico isolado. Este casal, em conjunto com Becquerel, constatou que a propriedade de emissão dos raios era comum a todas as substâncias químicas que continham o elemento urânio. Essa propriedade foi denominada por Marie Curie de radioatividade. Os raios alfa são partículas positivas, constituídas de 2 prótons e 2 nêutrons, com poder de penetração na matéria muito baixa. Já os raios beta são partículas negativas, que não contêm massa por serem constituídas somente por elétrons, e seu poder de penetração é superior ao dos alfas, mas ainda assim é inferior ao raio gama. Já os raios gama não são partículas, são ondas eletromagnéticas de alta energia, e por não serem partículas, também não possuem massa, mas possuem um alto grau de penetrabilidade na matéria. Um elemento pode emitir radiação independente do seu estado físico e de fatores químicos, como por exemplo o urânio-238. Este isótopo, estando em qualquer estado físico, ou mesmo ligado a qualquer espécie química, sempre apresentará uma emissão de radiação natural. Por quê? A radioatividade está diretamente relacionada ao núcleo do átomo dela. A cientista descobriu que é possível medir a força de radiação do urânio, que a intensidade da radiação é proporcional à quantidade de urânio ou tório no composto e que a habilidade de emitir radiação não depende da disposição dos átomos em uma molécula, e sim com o interior do próprio átomo. Quando percebeu que alguns compostos tinham mais radiação do que o urânio, Marie sugeriu a existência de outro elemento com mais radiação do que o urânio e o tório. A cientista estava certa. Em 1898, ela e Pierre descobriram 2 novos elementos radioativos: o rádio, que é 900 vezes mais radioativo que o urânio, e o polônio, 400 vezes mais radioativo que o urânio.
cujo nome é uma homenagem à Polônia, país de origem de Marie. As descobertas e experimentos de Marie foram importantes para o desenvolvimento do tratamento de câncer. A cientista recolhia o gás que o elemento rádio emanava e enviava o material recolhido para diversos hospitais ao redor do mundo para o tratamento de tumores por meio da irradiação. Curie teve papel fundamental no início da radioterapia no Brasil. O uso do rádio no tratamento oncológico foi pesquisado durante anos por alguns médicos brasileiros. E por meados do século XX, o médico Eduardo Borges conheceu os métodos difundidos por Marie em uma viagem à Europa. E retornando para Belo Horizonte, ao ver o aumento dos casos de câncer na capital de Minas Gerais, Borges fundou em 1922 o Instituto do Rádio, que foi o primeiro hospital oncológico do país, e que em 1926 teve a ilustre presença de Marie Curie. Por muito tempo, a Marie Curie ficou exposta à radiação no seu ambiente de trabalho. E naquela época eles não sabiam que a radiação poderia afetar o nosso corpo. E devido a essa radiação, Marie veio a falecer no dia 4 de julho de 1934, aos seus 66 anos, no sanatório de Saint-Célemos, que fica na França. Há fontes de pesquisas que atribuem a causa da morte à leucemia, e outras fontes dizem que foi de anemia plástica. Ambas as doenças elas podem ser adquiridas pela exposição prolongada a substâncias químicas e elementos radioativos. Se tem uma coisa que tornou Madame Marie Curie uma pessoa incrível e especial, além de toda a sua carreira no ramo científico, é o fato dela ter sido a primeira mulher a receber um prêmio Nobel. E o que a torna ainda mais incrível e especial é o fato dela ter sido a primeira pessoa e única mulher a receber este prêmio 2 vezes em áreas distintas, um em física e o outro em química. Em 1903, recebeu o Prêmio Nobel de Física pela descoberta da radioatividade, na qual o prêmio foi dividido entre Pierre, Becquerel e Marie. E em 1911, recebeu o Prêmio Nobel de Química pela descoberta dos elementos rádio e polônio, após experimentos com urânio ao lado de seu marido. Pierre Curie faleceu em 19 de abril de 1906, vítima de um atropelamento. Após sua morte, Marie ficou desolada, mas não deixou que sua tristeza a impedisse de permanecer em seu trabalho. Sustentou e cresceu suas 2 filhas sozinha, e teve a mais velha delas, Irene, como parceira de laboratório e que em 1935 também ganharia um Prêmio Nobel de Química. E a filha mais nova, Eve, ganharia um Prêmio Nobel da Paz em 1965. Marie teve a honra de conhecer os renomados cientistas da época, ou melhor, eles tiveram a honra de conhecê-la. Entre eles, Albert Einstein, no qual não deixaram de fazer uma caminhada juntos trocando ideias com assuntos radiantemente relativos. Marie não sabia na época que ela estava se matando aos poucos, carregando tubos de rádio em seus bolsos, constantemente os estudando e até mesmo os admirando. E é irônico pensar que suas próprias descobertas causariam a sua morte. Porém, graças às suas pesquisas, ela foi sepultada junto com seu marido no Panthéon de Paris, situado no Monte de Santa Genoveva, na capital da França. E seu caixão é constituído por 3 camadas de chumbo, pois os restos mortais dos cientistas ainda são radioativos até hoje e permanecerão por pelo menos 1500 anos, assim como esperamos que sua história e seu legado nunca decaia e dure para sempre.